Bahia e Celso. Aí até o... Começando mais um papo na redação pelas redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Hoje vamos falar sobre o trabalho do Legislativo de Araçariguama. E temos o prazer de receber aqui em nossa redação o presidente da Câmara, o vereador Marco Dalbello. Obrigado, presidente, por estar presente aqui. Eu que agradeço o convite, André. Ao primeiro secretário, Paulo Volkov, obrigado pela presença também. Eu agradeço o convite também, André. Obrigado. E o vereador Baixinho. Obrigado pelo convite. Baixinho, Obrigado pelo convite, André. Obrigado. Para todos aqui. Eu quero deixar claro aqui para todos que o convite, nós estendemos o convite para todos os 11 vereadores. Mas pela dificuldade de estar recebendo todo mundo junto, a gente optou em comum acordo para estar dividindo em grupos. Mas isso também não significa que todos aceitem o nosso convite. Mas ele está aqui democraticamente aberto e será um prazer receber toda a Câmara Municipal aqui para falar, ter a oportunidade, de se dirigir à população, falando sobre o trabalho, sobre política, sobre o futuro, que é uma coisa importante, que o presente é importante, mas preparar a cidade para o futuro é ainda mais, Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando a vocês qual foi a motivação, por que é que vocês decidiram, optaram por serem candidatos para estar representando Araçariguama no Legislativo. Acho que cada um tem uma história específica, acho que isso não vai ser... Só ia pedir para você levantar o microfone para falar de frente para ele. Acho que isso aqui vai ser, a gente começar pelo presidente hierarquicamente, cada um vai ter uma história aí, acho que o Baixinho tem uma, eu tenho uma e o presidente tem outra também, vamos individualmente nessa daí, não tem discussão desse ponto aí. Vamos lá, é simples. Bom, André, de Araçariguama eu já vou completar 53 anos e eu nunca me envolvi em política. Eu sempre acompanhei política a nível não só municipal, como estadual, federal. E eu acho que depois desses 53 anos a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa e a gente não... Eu nunca deixei de participar da comunidade onde eu vivi, dos bairros onde eu morei até hoje. Mas chega num determinado momento que a gente amadurece e sente a necessidade de... Vamos lá. A gente sente a necessidade de avançar um pouquinho mais. Algumas pessoas me contestaram, inclusive. Falaram, Marco, mas você é advogado, você não precisa disso. Falei, bom, até que ponto a gente consegue ficar omisso a uma parcela de tudo que acontece na cidade que a gente vive? Certo. E de repente a gente sente a necessidade de contribuir de uma outra forma. E foi aí que veio a decisão, depois de 52 anos de idade, de acabar entrando na política. Muito e bom. Não me arrependi, não. Isso é importante, puxa vida. Ainda não. Baixinho, vou ficar... A nossa motivação, André, é baseado como o presidente falou, A gente sempre tem aquilo que sempre é por convite de alguém. Certo. No meu caso foi convite de alguém. Eu também não fui muito me envolver com a política não, mas o pessoal me fizeram um convite. O Baixinho foi muito apoiador, O Baixinho, antes de se envolver efetivamente sair candidato, o Baixinho é um excelente vereador, vereador não votado, e sempre foi um excelente cabo eleitoral, Baixinho? Sim, eu sempre procurei ajudar os amigos, na forma política, mas não recebi bastante convite para ser candidato, não quero, tal, mas teve de tanto o pessoal insistir, teve um amigo nosso que me trouxe para... Vamos, aceita, é só mesmo para... Amigo ou inimigo, Baixinho? Eu considero ele como um amigo ainda, mas assim, ele... Na verdade foi para manter o partido, como você sabe que tem que ter a vaga, tem que segurar o partido e tal, vem com a gente e tal. O pessoal fizeram esse convite, eu sem querer aceitar, acabei aceitando. Então aí... Não saiu mais. E aí, depende da população, e aí a gente tem muitos sonhos também, Alguns deles nós conseguimos realizar, outros não. A política tem dá esse jogo de cintura pra gente. Um desafio, É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Isso estimula muita gente entra na você política, acha que vai chegar aqui, vai transformar o mundo, e quando você chega a realidade é outra. Você fica muito limitado, tem muitas coisas que não vêm ao seu alcance, Com certeza, aprende muito, Aprende muita coisa. Minha posição
Foi exatamente como o presidente falou. O próprio Baixinho, quando a gente... Vou falar um pouco rapidamente. A gente entra na política com uma expectativa. Né? Eu acho que principalmente para cargos legislativos, porque o legislativo ele é muito dependente do executivo, que fica a execução. Então nós somos muito dependentes, que é uma concepção às vezes que até a população faz, porque efetivamente os vereadores não têm a capacidade de ordenação de despesa, de ordenar a execução de alguma coisa. Então, às vezes é frustrante, porque a gente chega com uma intenção de transformação, de mudar a realidade, e não é. Quando eu entrei para a política, eu tive mais ou menos a fala do presidente, que foi os meus pais, quando eu comuniquei num almoço de domingo aos meus pais, eu estava lendo um livro, inclusive eu já falei com o presidente sobre esse livro uma vez, numa discussão nossa, que chama O Silêncio dos Intelectuais. Por que a classe política dominante se afasta? Por que a classe intelectual brasileira se afasta da política? E aquele livro vinha dizendo por que as pessoas de bem vêm se afastando cada dia mais. Isso é um livro, se eu não me engano, de quase 15 anos, né? Que foi escrito há quase 15 anos. E ele já vem dizendo desde lá, né? Quantas pessoas boas a gente não vê que entraram para a política e depois falar não é a minha praia, não está lá. Porque realmente a política você tem que ter estômago para muita coisa, ou não ter estômago para muita coisa, saber. E eu estava lendo esse livro, e esse livro dizia uma frase que para que o mal triunfe basta que os bons permaneçam quietos, né? E essa frase sempre fez um grande sentido para mim. Naquele momento, em domingo, eu falei para os meus pais, olha, na próxima eleição eu serei candidato a vereador no município. Nós viemos para cá em 1992, isso foi acho que em 2008, com o João Borg ainda. Fui candidato à minha primeira eleição com o João Borg. O João Borg contra o Roque. E na verdade isso foi uns 3 anos antes. Meus pais falaram para mim assim, minha mãe falou para mim, eu conto sempre essa história: filho, mas eu não te criei para ser político. Eu não te criei para que você fosse político, né? Você não estudou, você não fez tudo que você fez para hoje você se tornar político. E eu disse para eles assim, o que vocês acham hoje da política? O que vocês estão fazendo para mudar? Não estamos fazendo nada e a gente não gosta, mas vocês não estão fazendo nada, então eu serei candidato. Isso me fez candidatar lá em 2008, foi a minha primeira eleição, e de lá para cá a gente acaba fazendo. Apesar das frustrações do dia a dia, a gente tem muitas realizações também que nos fazem o contraponto, né? Às vezes participar de processos de evolução, poder ajudar as pessoas, enxergar algumas obras, enxergar algumas transformações, e você poder participar e enxergar que você participou ativamente daquilo, tem o contraponto das frustrações que a gente tem na política. Tem a parte de gratificação também, sempre. Que é essa coisa que é muito bom, né? Você poder participar, estar atuando, estar presente. Fazer parte da história, né? Sim, com certeza. Mas ainda nesse assunto, André, o Paulo falou em convite para o Baixinho, são coisas da vida. Lá em 1900 e bolinha, o saudoso Moisés de Andrade: Marco, venha ser candidato comigo, venha ser candidato a vereador. Eu falei, não, Moisés, não é o momento para mim, não vou, e não aceitei. Quando nós assumimos essa gestão, quando a gente se reuniu a primeira vez com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, olha só como é que é a vida. O seu pai me convidou para ser vereador, eu não quis. E hoje você é o prefeito e eu sou o vereador. Caramba. Mas eu acho que para mim veio num momento de maturidade muito bom. Por isso que eu não me arrependi ainda. Araçariguama é uma cidade bastante jovem ainda, tem 31 anos de emancipação. No entendimento de vocês, quais são as prioridades do município? O que é que o município ainda depende muito e precisa avançar muito? Quais são esses fatores? Presidente, me permite só entrar? Eu acho que eu vou falar um ponto aqui, André, que eu acho que é unânime entre qualquer político. Eu acho que ainda falta para o município, entre qualquer ponto de crescimento, falta planejamento. Eu acho que Araçariguama está muito aquém ainda no ponto de planejamento. Eu falei isso com o presidente, o Baixinho acho que já sabia disso. Eu tenho as minhas funções fora da Câmara, né? A minha parte profissional, além da questão da vereança, a parte da engenharia, e eu era presidente ainda, e eu sentei com um investidor que tinha vontade, que tem vontade, inclusive está investindo hoje em Araçariguama, mas naquele momento, há um ano e pouco, ele falou para mim assim: presidente, para onde que Araçariguama vai crescer? Como vocês enxergam Araçariguama daqui a 10 anos?
E eu naquele momento não soube responder efetivamente para ele, né? Como é que estava, para onde está o crescimento, o que a gente quer fazer, Araçariguama vai crescer para onde? Tem questão de expansão de um novo centro, não tem? Araçariguama vai crescer para qual lado da Castelo? A prefeitura vai... Então toda essa parte de desenvolvimento, e aí ainda ele brincou comigo, é um amigo meu, mas ele brincou e disse assim, como é que você quer que eu invista no seu município se nem você sabe para onde que Araçariguama vai crescer? Então eu acho que de todos os pontos que a gente possa discutir aqui de saúde, de educação, de qualquer coisa, isso ele é automático, mas eu acho que dentre esses pontos que nós precisamos investir, nós precisamos enxergar Araçariguama daqui 10 anos. Para onde que Araçariguama vai daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos? Onde nós queremos chegar? Qual é o ponto de investimento? Para onde nós estamos indo? A gente está encaminhando um pouco para uma questão de centro de distribuição logístico. Araçariguama hoje é visto, um amigo meu também, um dia me ligou, algum tempo atrás, eu posso dizer aqui, ele é filho do dono da Braspress, Urubatã Elô, e Júnior, e ele falou assim, olha, o meu irmão que é o Taiguara Elô estava numa reunião de um consórcio de processo logístico na Argentina ou no Uruguai, em algum local, e citaram o nome de Araçariguama como um dos maiores centros logísticos do futuro da América Latina. Então Araçariguama vem se consolidando num processo logístico, mas ainda assim eu acredito que falta bastante planejamento com relação a isso. Essa é a maior prioridade hoje. Eu acho que a saúde, esporte e educação é fundamental para uma cidade, mas se não tiver realmente, como o vereador Paulo falou, se não tiver um planejamento dentro disso tudo, a cidade não consegue evoluir, né? Então o esporte, a saúde e a educação é fundamental para que a cidade possa realmente ter um crescimento, ter as pessoas mais felizes, né? Morando como cidadão em Araçariguama. O esporte, ele, além de descarregar a saúde, quem pratica esporte tem mais saúde. Então descarrega o setor da saúde. Forma também caráter, cidadão de bem. A educação, a formação da pessoa é completa, na verdade. A educação nem se fala, né? Com certeza. Quando você estuda, você tem conhecimento da coisa, o cidadão evolui muito rápido, né? Tendo conhecimento. E você pode debater, tendo conhecimento, você pode debater com qualquer pessoa que você estudou para aquilo. E a saúde é fundamental você ter, porque você não sabe o dia que você... Hoje a gente está aqui, nós quatro conversando, não sabe daqui com sair, você vai depender de ir ali no postinho, de ter que passar no médico, passar no pediatra, passar no clínico geral, levar o seu filho lá. Então é fundamental que esses três requisitos aí sejam muito fortes na cidade. Mas, para ter tudo isso aí, realmente tem que ter o planejamento, não tem como fugir dele, André. Muito bem. Bom, André, eu posso ser um pouco contestado naquilo que eu vou falar, mas eu sou muito sincero. O Paulo falou em planejamento, o Baixinho colocou a mesma coisa e eu também concordo, porque se a gente for fazer uma lista de prioridades, nós vamos encontrar inúmeras coisas. Nós vamos falar em infraestrutura, nós vamos falar em equilíbrio fiscal, meio ambiente, uma série de itens. Só que eu pego num ponto, eu olho para trás, nós temos 31 anos de idade, nós chegamos até aqui, graças a Deus, nós chegamos numa cidade emancipada, politicamente falando, tá certo? Só que o que é que nós construímos em matéria de estrutura administrativa? É um ponto importante. Vamos olhar para dentro da prefeitura hoje, como um todo. Quantos funcionários de carreira nós temos depois de 31 anos? Vários já se aposentaram. Pouquíssimos. Que começaram lá, como Paraíba, no pós-emancipação. Vários se aposentaram e muito pouco se agregou a isso. E quando nós falamos de uma estrutura administrativa que é composta por uma grande parcela de cargos comissionados, isso não forma funcionário de carreira. É verdade. Não forma. Descaracteriza cada mandato. Numa reunião que eu estava com o secretário de administração, eu falei para ele, a gente estava discutindo algumas situações, acho que numa reunião, inclusive do Instituto. Ele falou, mas nós temos problema aqui, problema assim, nós temos certas dificuldades. Eu falei, então tá bom, então você olha para dentro da prefeitura hoje, sem desmerecer ninguém que trabalha lá hoje, mas você olha para dentro da prefeitura hoje e o que é que nós construímos em matéria de efetivo técnico,
de funcionários de carreira que realmente conhecem a prefeitura desde a sua origem lá na emancipação. Muito se contestou sobre a reforma administrativa que o prefeito foi feita agora. Certo. Cargos e tudo mais. Está ótimo. Nós sofremos os reflexos de uma ADIM, de uma ação de inconstitucionalidade, que derrubou inúmeros cargos que já faziam parte da administração desde da gestão do Roque, certo? Então, quer dizer, são no mínimo aí 3 gestões, tá? E se a prefeitura não tomasse nenhuma medida a esse respeito, ela não conseguiria fazer um concurso público a toque de caixa. Nós iríamos ter um problema sério, a prefeitura ia parar. Tá bom, tem cargos? Tem cargos, vamos discutir salários, vamos discutir cargos políticos ou não políticos, mas o que é que nós temos hoje que se construiu nesses 31 anos dentro da prefeitura? É muito pouco que sobrou. Nós não temos uma estrutura administrativa hoje bem organizada, bem planejada, tá certo? Para tocar uma prefeitura. E você acha que nem essa reforma administrativa com esse concurso também não está sendo suficiente ou deu um passo? O concurso que foi feito agora, para mim, é só o início. Ele é muito pouco para se complementar essa reforma administrativa e aos poucos você realmente alicerçar, depois de 31 anos, uma boa estrutura administrativa na prefeitura. Isso pode comprometer o desenvolvimento? Já comprometeu ou dá tempo de consertar? Eu acho que já comprometeu. Posso fazer um adendo, presidente? Só para dizer o seguinte, temos que entender um ponto que é importante deixar claro para a população isso. Essa reforma, quando a gente fala da reforma, ela teve uma diminuição de cargos, né, do que foi cortado pela ADIM para o que foi votado novamente para complementação de cargos. Nós tivemos uma diminuição de cargos, 40 e poucos, eu não vou me lembrar agora de cabeça. Justamente por quê? Porque complementou-se isso com a maneira correta, que é o concurso público. E além de tudo isso, uma coisa que nós sempre falávamos, e eu batia nisso e ainda acho, eu sempre achei, André, eu coloco isso aqui, pode ser controverso, é difícil para o prefeito, seja qual for o prefeito, contratar um secretário de finanças, por exemplo, com um salário, o salário que nós tínhamos anteriormente. O secretário de finanças, quando você ia no mercado buscar esse profissional, ele tinha um salário no mercado com 8, 10 vezes mais, às vezes, do que nós poderíamos pagar no município. A reforma administrativa, que a gente fala, nós tivemos um corte no número de cargos, mas mesmo assim nós tivemos uma ampliação no gasto com folha da prefeitura. Por que isso? Porque teve realmente uma complementação salarial em alguns pontos e nós tivemos um posicionamento da criação de algo que também nós entendemos que naquele momento foi justo, da criação dos subsecretários. Claro que isso é discricionário do prefeito, nem todo mundo concorda com o secretário A, com o subsecretário B, isso é discricionário do prefeito, a própria Câmara diverge muitas vezes na contratação do secretário A, do secretário B ou do subsecretário, mas essa complementação foi efetivamente pensando na questão técnica, não apenas na questão política ou não de forma nenhuma na questão política. Mas criou-se um monte de cargos. Na verdade não se criou-se um monte de cargos, nós diminuímos e fizemos uma redistribuição técnica desses cargos para que nós tivéssemos minimamente o desvio de funções, criando a existência do secretário e do subsecretário, entendendo a movimentação política de que muitas vezes você tem um movimento político e aquele secretário, como a gente disse, eu lembro que a FAAP criou um curso de gerente de cidades, o qual o João Borg também fez comigo, foi acho que a minha terceira especialização foi de gerente de cidades na FAAP. A FAAP criou esse cargo de gerente de cidades entendendo de que o político não necessariamente ele precisa entender de todos os cargos. Então a FAAP criou um cargo de gerente de cidades que era: eu sou político, eu sei pedir voto, eu tenho a capacidade de pedir votos, mas eu não sou obrigado a saber de todas as questões técnicas do município, então eu vou lá e contrato um gerente de cidades
para me ajudar a gerenciar. Eu faço a questão política e ele gerencia a questão técnica. O contraponto de secretário e subsecretário foi exatamente nisso. Às vezes eu preciso contratar um secretário para uma demanda política, mas eu tenho um subsecretário que dará a sustentação dele na parte técnica. A discricionalidade disso de colocar ou demitir do cargo é do prefeito, né? Muitas vezes, como eu disse, nós não concordamos, mas essa é a questão. Então, só para fechar o ponto da reforma administrativa, como o presidente disse, que nós tivemos uma redução, além de tudo, na diminuição de cargos, porém existiu uma equiparação salarial para que a gente pudesse minimamente tentar contrapor essa questão técnica quando nós vamos buscar esse profissional no mercado. Caiu o número de cargos, mas, então, por exemplo, secretário e secretário adjunto. Quer dizer, praticamente você dobrou. São dois cargos. De secretários. Isso. Aí eu pergunto, e o número de efetivos, de cargos efetivos, também foi na mesma proporção? Não. Ele vai passar a aumentar agora, à medida que os concursados são chamados. Os aprovados no concurso forem chamados. Depois, qual é a tendência, na minha opinião, e que eu acho que deva acontecer? Vai ser lançado um novo concurso público, acho que em breve. Sim. Então, à medida que você lança um outro concurso público, a tendência é esses cargos comissionados diminuírem. Porque você vai chamar substituindo esse profissional. Vai ter substituir. Concurso público, encerrou esse concurso público, existem outros cargos, outras atividades. Aí você vai outros preenchendo cargos técnicos, inclusive, que vão ser concursados agora no próximo concurso. Eu acho que ainda tem que fazer o concurso do professorado ainda, né? Que é uma classe que já está necessitando muito, que é a parte dos professores. Vou fazer mais de frente para o microfone. Qual é a tendência, na minha opinião? Esses cargos comissionados, que foram abordados pela reforma administrativa, a tendência é que eles diminuam. Porque você vai ter É tendência ou esse é o planejamento? Não é planejamento, eu acho que é necessário, é obrigatoriedade, vamos dizer assim, é necessidade e obrigatoriedade. O grande ponto, presidente, só André colocando o seguinte, é que ninguém fez isso. Então, às vezes, o pessoal fala assim, mas o prefeito, aconteceu que, na verdade, a bomba estourou no colo dele. Tinha que começar com alguém. Por isso que eu falo que a gente construiu muito pouco nesse tempo. Por exemplo, nós temos setores dentro da prefeitura, se você perguntar qual é o funcionário efetivo que existe aqui, existem setores que não tem nenhum. É verdade. Então, e não são poucos. Todos os cargos que estão lá trabalhando hoje, não são cargos políticos, eles não são efetivos. E como é que faz? Como é que vai fazer? Nós temos funcionários comissionados que nós achávamos que... Eu tinha certeza que alguns funcionários que hoje são comissionados eram efetivos, porque estão há 30 anos, por exemplo, na gestão. Porque o prefeito acaba tendo essa questão, né? O Marco já está aqui, já sabe. Eu acho muito bonito quando eu falo em funcionário de carreira. Você lembra do Alencar em São Roque? Sim. O Alencar era o coração da divisão de rendas da prefeitura de São Roque. Eu conheci ele quando moleque ainda. É verdade. É uma referência. Mas era um funcionário efetivo. Ele conhecia a divisão de renda da prefeitura na palma da mão. Matrícula, sabia número. Importantíssimo. Nossa. Ele sabia falar com propriedade de uma anistia para regularização imobiliária. Hoje, nós temos isso dentro da divisão de rendas? De rendas, mas eu vou citar um nome aqui, o seu Toninho Topógrafo. Mas ele é um topógrafo. Mas o seu Toninho Topógrafo é um cara que a gente disse que a hora que se aposentar a sair da prefeitura, ele vai levar metade do planejamento junto da cabeça dele. E ele já é aposentado da prefeitura de São Roque. Aposentado da prefeitura de São Roque. Então, quer dizer, em rendas nós não temos esse funcionário. Nós chegamos ao absurdo de dizer, por isso que eu falo que nós construímos um alicerce ainda muito frágil, nós chegamos ao absurdo de dizer que em determinados setores nós não temos funcionários efetivos. E como é que funciona a prefeitura, então? Qual é a... Com cargos comissionados que acabam perpetuando entre os governos. Mas sem um histórico, sem uma referência no passado, você vai planejar como? Você vai ter... Você quer ver a coisa mais absurda? André, você quer ver a coisa mais absurda que eu acho numa transição de gestão? É você chegar e falar, então, como você não tem cargos predominantemente efetivos ali dentro, trocou de prefeito. Vai entrar o próximo prefeito, troca todo mundo. Não interessa se sabe, se não sabe. Então, exato. Qual a segurança que o município tem? Mas isso não acontece, não tem como trocar todo mundo. Né? Não, mas do jeito que está...
Na verdade, todos os prefeitos, eu acho, na minha opinião, que mesmo uma reforma administrativa ou não, alguns cargos não podem ser políticos, realmente. Algumas secretarias não podem ser políticas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que ter o planejamento, trazer as pessoas que realmente entendem do assunto, né? Não dá para você, por exemplo, levar eu gosto de futebol, eu acho que eu entendo mais do futebol. Estudei mais na parte do futebol, né? Eu tenho CREF. Não dá para jogar um cara que nem eu lá na saúde fazer o quê? Sim. Então tem que ser um médico, tem que ser uma pessoa da área da saúde, senão não vai dar certo. Se não já toma paulada, né? Já tem dificuldade com as pessoas da área da saúde, imagina se colocar um cargo político dentro para administrar um setor que nem a saúde, não tem como. Então eu acho que realmente houve eu sou sincero, André, eu acho que o prefeito deveria rever ainda muitas coisas aí nessa lista de funcionários, nesses cargos aí, porque tem pessoas que estão realmente, até em cargos de secretário adjunto, né? Que tem que ter mais conhecimento, onde secretário um desceu, o outro subiu, e muitos deles realmente não tem essa logística aí de estar preparado para aquele assunto. É o cargo político, então vamos arrumar um setor que realmente o cara possa atender mais a demanda da população. E levando em consideração essas prioridades que vocês me disseram, agora com essa realidade também dessa dificuldade, né, de se encontra dentro da prefeitura, como é que vocês veem Araçariguama, fazendo a pergunta do seu amigo lá, como é que está Araçariguama daqui a 10 anos? Qual é a perspectiva? Qual é o futuro dessa cidade? Eu já conversei com o presidente, o Baixinho, a gente sabe muito disso, a gente discute muito, André, na Câmara, uma questão eu vou colocar o verbo, dos projetos obsoletos, tá? Então, para você entender o seguinte, a Câmara ela vai votando projetos, os projetos que são sobrepostos a projetos que são sobrepostos a outros projetos que acabam não sendo, muitas vezes, respeitados. E por que eu estou falando disso? O presidente antes de ser presidente, era presidente da comissão da CCJ, nos auxiliou muito na questão da concepção. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é a primeira comissão que todos os projetos que entram na Câmara, eles passam pela CCJ para admissibilidade da questão constitucional, né? O ponto que nós temos para tudo isso, e a gente vem discutindo isso há muito tempo, é a questão do plano diretor. E vinculado a um plano diretor, nós temos uma série de planos, plano de mobilidade urbana, plano de uma série de coisas que, na verdade, a gente acaba atropelando o processo legislativo, como, por exemplo, votar um plano de mobilidade sem ter um plano diretor, ou voltar qualquer outro plano nesse sentido sem que nós tenhamos a base do plano diretor. Um vai complementando o outro. O plano diretor é algo que vem sendo discutido há muitos anos no nosso município, mas efetivamente não tem se colocado muito ação efetiva, muita energia em cima para que a gente resolva esse posicionamento do plano diretor. Então, o direcionamento do nosso município daqui a 30 anos, ele só vai ser estabelecido efetivamente quando nós tivermos a votação concreta de um plano diretor bem desenhado e bem planejado. Fora isso, o município está na mão dos próximos legisladores, do próximo prefeito, para que nós contemos com o bom senso dos legisladores e do prefeito, para que o encaminhe o município para onde for. Porque fora isso a gente pode automaticamente levar o município para onde nós quisermos. É muito arriscado isso? É muito arriscado, sem dúvida. A segurança, não vou dizer a segurança jurídica, mas a segurança do investidor de saber que eu posso vir para cá ou não posso vir para cá sem um plano diretor, ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Isso preocupa. E por que é que o plano diretor não avança? Boa pergunta. Olha só, eu quando fui secretário de planejamento, fiz um enorme esforço para que o plano diretor do município fosse, inclusive nós abrimos o site da prefeitura para que recebêssemos sugestões, porque faz parte do processo do plano diretor. Tivemos praticamente zero participação popular. Depois nós fizemos algumas audiências públicas nesse sentido. O pessoal da Fundação Sintra Godinho, que tem uma autoridade nessa área, nós caminhamos, consultamos uma série de pessoas que nos auxiliaram gratuitamente para isso, mas por mais que a gente empurrasse, não andou. Então, eu acho que
vai do próprio... Mas isso é o gestor, isso é a Câmara, isso é a Isso população é que do não prefeito. participa, o que é? Isso é do prefeito. O Rodrigo, eu já conversei com o Rodrigo com o prefeito sobre esse assunto, e ele tem isso na cabeça. É que na realidade a construção desde 2021 é a seguinte: qual é a intenção dele? A intenção da prefeitura como um todo, e a gente já sabe disso, é fazer todo o georreferenciamento da cidade. Plano diretor parte daí. Isso não aconteceu ainda. Então, quer dizer, fazer todo o georreferenciamento da cidade, aí você consegue traçar toda a malha viária da cidade, aí entra plano de mobilidade, entra tudo isso amarrado e o plano diretor. Então, quer dizer, infelizmente isso não aconteceu ainda. Então, mas é mais uma vez, é mais uma administração, infelizmente o prazo, né, está se esgotando, pode ser que renove, né, isso é questão de eleição, mas porque mais uma vez não foi. Tá, então eu digo para você com toda a sinceridade do mundo. O Rodrigo o prefeito hoje ele tem isso na cabeça, que ele precisa fazer isso. Nós sabemos que o plano diretor é algo muito complexo de se lidar. Sim. Você viu São Roque, o ponto em que chegou. E também Isso para fazer uma alteração. E está no ponto que está graças à participação popular, que se mobilizou e Exatamente. exigiu, e a prefeitura teve que recuar e tirar o projeto. Eu não conheço em detalhes o plano, projeto, a alteração certo, que ele quer fazer. Mas eu acho que não se pode também travar a cidade. Não sei se esse é o caso. Não é o caso. Então, eu não sei, eu não conheço. Mas você também não pode travar a cidade num plano diretor que foi feito de repente num determinado momento lá atrás. Sim. Tá certo? E Outra as coisas realidade. evoluem, Claro. a densidade demográfica tem alterações e você precisa, de repente, adequar isso. Mas só para fazer um adendo aí, o principal motivo desse imbróglio todo é justamente na área do meio ambiente. São Roque, você disse. São Roque. Onde iria cair quase metade do que tem hoje de proteção ambiental. Para virar imobiliário, investimento imobiliário. Eu acho que nós perdemos Mas voltando para a grande oportunidade que nós perdemos, e eu participei de palestras na época da emancipação a respeito de plano diretor. Chico Martins trouxe, eu me lembro que o Dr. Vicente Greco Filho, jurista, eu acho que ele tinha uma propriedade, eu acho que era vizinho do Silvio Silvado dali. Ele trouxe um pessoal especialista para isso na época, no momento da emancipação, já para falar de plano diretor. E nós perdemos essa oportunidade de já na primeira gestão se falar em plano diretor e começar o crescimento de Araçariguama de uma maneira mais ou menos organizada. Nós temos um zoneamento hoje, né? Nós temos um zoneamento que rege, que é uma lei. Claro que ele não chega a ser um plano diretor, mas ele especifica delimitações de uso, né, quando das construções. Mas nós conversamos com o prefeito muito sobre isso. O prefeito ele tem... Eu vou dar aqui um exemplo simples. Imaginem só, a todos que nos ouvem, imagina, André, e nós discutimos isso, como que será o escoamento. Nós temos ali, subindo ali da Terra Baixa, o Bela Vista, nós temos a Cruz das Almas, aquela área de crescimento, o potencial de loteamentos e condomínios que nós temos para toda aquela área, de investidores que vêm procurando aquela área. Imagina daqui 30 anos o escoamento daquela área residencial pela Terra Baixa, ou que seja, ali pelo centro da nossa praça. Imagina o caos que se tornará isso se nós não olharmos para esse mapa viário que nós temos que olhar, né? Agora, o que acontece? O zoneamento, o plano diretor, ele envolve remédios amargos, certo, como planos de desapropriação, né? Pontos que têm que ser desestrangulados, nós temos que abrir avenidas, nós temos que abrir uma série de pontos. Então, por isso ele é um plano que tem que ser muito bem desenvolvido, tecnicamente estudado, e não pode existir a questão, claro, tudo é política, mas não pode existir a questão política, só a questão política, porque
tem que ser dado esses remédios amargos em pontos que tem que ser exigidos. Então tudo isso é olhado. O prefeito, desde 2021, nós tínhamos aguardado o processo do plano diretor, do georreferenciamento. O georreferenciamento, para quem não sabe, na verdade ele é um mapeamento de toda a nossa cidade, de todas as ruas, de todos os terrenos, inclusive para que a gente tenha, hoje nós temos uma evasão fiscal gigantesca, André. A gente minimamente, quando nós conversamos na Câmara com o prefeito sobre isso, até agora na questão do fiscal do fiscal financeiro, né, que vai fazer essa visita, a gente minimamente entende que nós teremos, dentro de 4 meses dessa efetivação dessas ações, dentro da evasão fiscal que nós temos no município, minimamente nós teremos um aumento de receita de 30 a 40 milhões ano dentro desse. Se nós tivermos 3 fiscais tributários, fiscal tributário, se nós tivermos 3 fiscais tributários atuando no nosso município, verificando as condicionantes de que nós temos que verificar, nós temos uma projeção aí de aumento de 30 a 40 milhões ano sobre a evasão fiscal que nós temos no município. Então, isso tudo o prefeito vem olhando, é aquilo que eu falo, são bombas que estouraram na mão e na verdade, o prefeito, André, ele sabe aquele... Hoje o prefeito de Araçariguama, ele sabe aquele mágico que ele fica com vários pratinhos aqui, ele vai lá, ele toca esse pratinho, depois ele corre, ele vai para aquele... Ele é isso, né? Então ele vai ali na saúde, ele toca aqui, depois ele corre, ele vai para esse lado aqui, então ele vai fazendo isso. E o Rodrigo hoje vem se posicionando, apesar de toda essa questão, a prefeitura ainda não tem braço. Esse é o grande ponto, que é o que o presidente falou, que a gente fala, nós não temos braço para atuarmos em determinados pontos. Vou dar um exemplo aqui. Mas será que então nós não estamos... Você acha que qualquer vereador ou prefeito ou qualquer pessoa que esteja atuando dentro da prefeitura esteja querendo... eu não vou cobrar aquela empresa, deixa ela fazer a evasão porque eu não quero que... Não é. Realmente a gente está tão afogado dentro de algumas condicionantes do próprio município que, por isso que eu volto a falar no planejamento. Então, esse planejamento precisa existir para que a gente consiga sair do correr atrás do rabo e passar a correr no vamos enxergar o futuro. A gente não pode ficar correndo atrás do rabo apagando incêndio. A gente tem que conseguir planejar, prever as ações lá para frente. Né? O grande processo de crescimento do município é parar de viver o dia a dia e planejar as ações lá para frente para a gente saber o que a gente vai fazer. Então, daqui 10 anos a Araçariguama ainda vai estar correndo atrás do rabo? Não, eu espero que não. Eu acredito que a gente tenha, daqui para a próxima legislatura, e se nós caminharmos com a condicionante de um processo de reeleição, a gente já consiga dar efetividade a essas ações que estão sendo implementadas no quesito de nós trazermos funcionários efetivos para determinados setores que são essenciais, tá? Estou falando aqui pelo prefeito, dentro do que nós conversamos com ele, como eu acabei de ser aqui, fiscal tributário e uma série de outras que nós precisamos trazer. Uma ação simples que nós podemos dizer aqui, que já está sendo colocada em prática, é a questão da guarda. Né? Hoje nós estamos absurdamente defasados com relação ao número de guardas. A nossa guarda municipal, ela faz mágica. Ela faz mágica, né? Com o efetivo que nós temos. Isso é algo que tem que ser verificado. Então eu acredito que dentro de um processo de reeleição a gente consiga até o final do ano, até o final do próximo ano, trazer uma efetividade de ações nesse sentido, concretizando esses cargos efetivos, né? E para ir para a próxima legislatura a gente começar a colocar ordem dentro desse planejamento que precisa ser feito no município, para que daqui 10 anos, daqui 15 anos ou 30 anos nós não estejamos correndo dentro do rabo. Na verdade, daqui 4 anos nós não podemos mais estar correndo atrás do rabo, porque a gente tem uma tendência, já não deveríamos agora. E nós temos uma tendência que é o seguinte, né? Nós podemos chegar, isso é muito importante e eu ressalto sempre isso, nós estamos chegando no limite do que o nosso município vai querer ser, da onde nós vamos querer, porque pode chegar um momento que nós vamos correr tanto atrás do rabo que a gente nunca mais vai conseguir parar de correr atrás dele. Isso é perigoso. O que não pode, né, André, a Araçariguama retroceder. Né? Sim. A Araçariguama tem que, por mais que não tenha tanto planejamento assim, por mais que tenha sim o plano diretor, a Araçariguama evoluiu bastante.
Cada um dos prefeitos que passou deu a sua contribuição. Mas hoje nós estamos vendo que Araçariguama, hoje os empresários estão investindo mais, estão vindo mais para a cidade está gerando mais emprego, gerando mais renda para a população. E eu acredito que Araçariguama não pode retroceder. Araçariguama tem que continuar crescendo sim, de forma ordenada. Não dá para crescer de forma desordenada de jeito nenhum. Alguns no passado aí, eu cheguei aqui no finalzinho da gestão do Moisés, final do Moisés. Cheguei aqui, eu acompanhei, eu morava na Chacradora, eu trazia minhas sobrinhas para participar do desfile dia 7 de setembro, achava lindo demais isso aí. E de lá para cá a gente viu que Araçariguama sentou em cima de alguns projetos, né, que deveriam evoluir ainda mais a cidade. Entendi. E eu acredito que Araçariguama hoje está evoluindo, tem empresas chegando, pessoas que você vê, quem sonhava que o Mercado Livre ia se instalar em Araçariguama, nós não tínhamos um poupa-tempo, tinha que estar correndo para Pirapora, para Barueri, para Osasco, para Sorocaba, hoje nós temos um poupa-tempo. Mas isso você acha que é reflexo de crescimento ou desenvolvimento? Você acha que a falta de planejamento do município não atrapalha a chegada de empresas, porque isso iria ocorrer de qualquer jeito? Ela está desenvolvendo. Ela está desenvolvendo. Eu tenho um contraponto. Eu acho que sim. Porque no ano passado nós tivemos um grande ponto, que é o que o Baixinho falou de cresceu. Não tenha dúvida de que o crescimento do nosso município, de que o desenvolvimento e o crescimento, que é diferente, né, esse desenvolvimento, tem um fator que nós sempre falamos também, que é a segurança política do empresário. Certo, né? Importantíssimo. Essa segurança política que tem entre a harmonia entre os poderes, isso é muito importante para a segurança do empresário, dele investir ou dele trazer a empresa ou dele se estabelecer no município. Então, dentro disso que o Baixinho falou, e como você disse, o nosso ganha-tempo e uma série de outras condicionantes, ela vem dentro do fator de harmonia entre os poderes. Quando existe esse rompimento, né, entre esses poderes, o ganha-tempo é um fato que teve uma grande participação da Câmara, como várias outras ações que depois a gente pode pontuar aqui, né, do que o plano de governo está indo. Mas como, por exemplo, o prefeito tem divulgado hoje o maior plano de pavimentação da história do município de Araçariguama. Essa questão do maior plano de pavimentação, mas é controverso, porque depois a gente vai discutir sobre isso, tá? Mas esse maior plano de desenvolvimento, de pavimentação da história do município de Araçariguama tem uma grande condicionante. A Câmara Municipal, e eu digo todos os vereadores, fazem um contraponto gigantesco para que isso aconteça. Certo. Isso é muito importante. Aprovando créditos adicionais, buscando emendas, cada vereador aqui tem uma participação dentro de emendas. Então, essa sedimentação política, ela é muito importante para esse desenvolvimento que o município vem seguindo. Você entrou numa área que eu também já estava aqui meio preparado para fazer uma pergunta. Eu queria que vocês falassem, eu tenho alguns números aqui sobre indicações e tal, mas aí o pessoal que pode entrar no site da Câmara, que lá o site está bem completo com todos os números de indicações, requerimentos que vocês têm. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho de cada um dentro da Câmara, o que vocês estão conseguindo avançar daquilo que vocês planejaram quando foram candidatos. O Dr. Marco falou que, numa entrevista, logo a primeira entrevista que você me deu, falou que iria rever algumas leis, se estão em uso, se está em desuso. Então, você também já participou do planejamento do município. O Baixinho também já vem na área de esporte atuando. Então eu queria saber um pouco do trabalho de vocês na Câmara hoje. Começar, presidente? Bom, André, muitas pessoas acham que vereador ou que a Câmara é uma fábrica de leis. E eu discordo de muito disso. Nós temos a nível nacional, a nível estadual, uma gama de legislação que regula a nossa vida civilmente, criminalmente, tributariamente. Certo. Isso é o básico. Fazer lei é fácil? É fácil. É fácil você pegar uma folha de papel, digitar um projeto de lei e colocar para votar. Vota, tá certo? Isso vai para o prefeito sanciona. Joia, ótimo. Agora, nós precisamos entender o seguinte: você coloca o projeto de lei no papel, você vota, você aprova.
esse projeto de lei vai ter condição de ser aplicado? Qual a efetivação desse projeto de lei? Esse é um problema. É bonito você colocar na lei que a prefeitura tem que dar isso, ou tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Nós temos estrutura para isso? Então não é um trabalho unilateral do vereador colocar um projeto de lei no papel. Não, você tem que fazer projeto de lei. Não. Eu acho que é muito mais interessante e efetiva a atividade do vereador quando ele está buscando atender a população, quando ele está buscando resolver problemas do dia a dia da população, dos bairros, quando ele está buscando chamar o prefeito, como nós fazemos isso constantemente. Apareceu uma denúncia, opa, vamos chamar o prefeito, e o prefeito vem. Ou ele vem até a Câmara, ou ele nos recebe no gabinete e olha, nós precisamos de um esclarecimento a respeito disso. O que está acontecendo? Qual é a sua justificativa para isso? Aliás, presidente, só fazendo um complemento, André, uma coisa muito importante do prefeito, eu lembro isso, nós temos os grupos, né, e nós temos um grupo com todos os secretários, subsecretários e todos os vereadores. E teve um momento que o prefeito ele colocou um áudio no grupo dizendo o seguinte: a todos os secretários e subsecretários, atendam todos os vereadores e mostrem tudo o que todos os vereadores, qualquer vereador quiser saber. Aqui na prefeitura não tem segredo, né, presidente Baixinho? Aqui transparência, na prefeitura não tem segredo, transparência total. Então todo vereador que tem dúvida tem liberdade de chegar no secretário, de buscar o processo, de questionar e de fazer. E mesmo assim, às vezes, quando surgem dentro disso alguma dúvida, a gente se reúne, a gente chama de sabatina, né? A gente reúne os vereadores todos no plenário, põe o secretário sentado na cadeirinha ali e sabatina o secretário diante das dúvidas daquilo que tem que fazer. Isso é muito importante para o processo que o presidente está salientando aí. Então, é por isso que eu digo, a atividade do vereador, eu acho, as indicações são importantes? São importantes. Agora, se eu andar pela cidade, e isso em qualquer cidade, você vai achar matéria para fazer indicação? Nossa. Milhões de passeada, todo dia. Todo dia. Com certeza. Seja qual for o município. Nem que seja com certeza. Nem que seja para falar, olha, não, aquela guia não está pintada, eu quero que pinte aquela guia. Isso é possível e é atribuição do vereador. Agora, até que ponto qualquer tipo ou algum tipo de indicação está ao alcance da prefeitura atender? É diferente. É muito fácil, eu poderia fazer uma indicação e falar, olha, eu quero que se construa um hospital no bairro Santa Ela. É uma indicação. Isso a gente chama... É uma vontade da população. Nós chamamos... Mas, né? Nós chamamos, que não é bem utilizado, é o presidente que trouxe isso, me permita, presidente, jogar para a torcida. Jogar para a torcida. Então, eu quero que se construa um viaduto que vá sair lá no é possível? Mas é viável? O papel aceita tudo. Um exemplo aqui que vários vereadores, acho que quase todos, e isso aí todos os 11 apoiam, um exemplo uma passarela ali do lado do Tigrão, ali, de frente do posto do... A passarela na Castelo Branco. Castelo Branco. Todo mundo já reivindicou isso aí. Você acha que se dependesse da prefeitura do vereador já estava pronto? Já tem sido feito. Mas infelizmente não assim funciona. Ainda tem um planejamento, uma quantidade de quem perdeu a vida lá, a demanda, a Via Oeste, a CCR é responsável por esse serviço, que não quer fazer, que trava alguma coisa que não depende do vereador. O vereador vai lá e indica que seria excelente fazer ali. Nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes a esse respeito. O que nós ouvimos? Olha, existe um viaduto no quilômetro 50, existe um viaduto no quilômetro 54. Não é interessante para a CCR, de repente, fazer uma passarela no meio. Naquele local. Não é interessante. Mas não existe uma lei que possa obrigar porque por oferecer a segurança, por ser uma questão de segurança. Aí que está. Aí vem o trabalho político em cima disso, na minha opinião, é muito mais forte. Tem que ser muito mais forte. O trabalho político tem que ser mais forte. As tentativas em cima desse assunto da passarela já foram inúmeras. Então, quer dizer, adianta fazer um projeto de lei? Faz um projeto de lei, aprova, o prefeito sanciona, que tem que existir uma passarela lá. Não vai acontecer.
Adianta fazer uma indicação? Já foram feitas inúmeras. Não vai acontecer. Aqui, viu, André? Eu lembrei aqui ele falando do projeto. Sempre escolha que a gente pediu aqui, inclusive foi um pedido nosso, do vereador Baixinho. Uma placa identificando ali o bairro da Pousada dos Bandeirantes. Você, quando vai ali no viaduto do Mombá, você retorna, né? Aí tem a entrada da escolinha. Então, muita gente ali, ele passa direto. O pessoal vem da capital, quer visitar algum parente, uma chácara lá, fazer uma visita lá aí tem pra que alguém. entrar por São Roque. Aí vai, e aí ele pega, acesso. o pessoal ensina, explica direitinho. Pega voltando aí a Castelo, tal, e entra no quilômetro tal. Só que daí não tem a entrada lá, não tem uma identificação. Então o pessoal passa direto, vai retornar de novo lá. Fiz a indicação lá. Colocamos a placa, o Gustavo fez, colocamos a CCR lá, mandou tirar. Mandou retirar. É a jurisdição dela, eles que mandam. Está na faixa de concessão. Arrancou, inclusive uma Se não advogada. tiver autorização dela, ela não vai deixar. Mandamos e-mail para Por isso, CCR, nada. é importante, dentro da fala do presidente, o legislador ele tem que ter responsabilidade com aquilo que ele faz. O presidente foi muito feliz na indicação de que assim, a gente não pode legislar jogando para a torcida. Eu não posso simplesmente fazer uma indicação absurda no sentido de que eu fiz minha parte, eu fiz a minha posição de que eu mandei o prefeito fazer, agora o prefeito não fez porque ele não quis. Mas peraí, o município tem saúde financeira para isso? Da onde que a gente vai fazer? Qual a dotação para isso? Então o legislador ele tem que ter essa responsabilidade sobre o que ele está indicando, sobre o que ele está fazendo também, isso é importantíssimo. Agora, quando nós falamos em fiscalização, quando nós falamos em atuação ali nas ruas, nos bairros, ouvindo o povo, ouvindo as reivindicações do povo, essa para mim é a parte mais interessante da vereança. Certo. Quando você tocou no assunto que nós conversamos, eu acho que no ano passado já. Foi na primeira, antes de você assumir. Isso já está a caminho. É uma coisa que eu faço questão, até um pouco pela minha profissão, de tentar fazer. Nós vamos atualizar regimento interno, nós vamos atualizar lei orgânica. Numa próxima etapa, nós vamos procurar fazer um trabalho de revisão legislativa de tudo isso que está no município, tá certo? De tudo isso que foi construído Fale um pouquinho mais de até frente, hoje no município, porque tem muita coisa que já é obsoleta. Sim, é outra realidade. Tem muita coisa que é inútil, tá certo? Tem projetos de lei que e eu não vou discutir mérito de certas questões aqui, mas nós temos uma mania muitas vezes de fazer projeto de lei para estabelecer o dia da garrafa d'água. É útil? Não sei. Muitas vezes você já tem uma lei federal que já diz que o dia da garrafa d'água é tal dia. Não precisa. Mas nós insistimos muitas vezes em fazer projetos de lei para estabelecer que o dia municipal da garrafa d'água é também aquele dia. Isso é inútil. Certo. Então isso é uma perda de tempo, né? É perda de tempo. Ah, mas é política. Tá bom, eu acho que política para mim é outra coisa. Certo. Então, esse trabalho de revisão legislativa, de modernização do que nós temos em matéria de legislação, eu acho que isso é importante para o município também poder avançar. Nós vamos colocar agora, e vai ser inaugurado no mês que vem, a Escola do Legislativo. Que um dos segmentos onde essa Escola do Legislativo vai atuar é dar cursos preparatórios, palestras para o próprio funcionalismo público. Ele vai estar à disposição, não só para o funcionalismo, como para os estudantes ou para a população de maneira gratuita. Então, nós precisamos dar passos rumo à evolução. Certo. Quando você falou em prioridades, eu acho que nós vamos conseguir dar um passo quando cada departamento da prefeitura, cada setor da prefeitura estabelecer quais são as suas prioridades e que essas prioridades se comuniquem, que elas sejam interligadas. Aí sim você vai fazer o município dar um passo à frente. Para chegar nos próximos 10 anos, como o Paulo falou, e realmente a gente não perder o time de todo esse desenvolvimento que está por vir aí. Sim, tem muita coisa para chegar. Senão nós vamos perder o time. Mas é isso. Eu tenho só um ponto, André, que é legal a gente deixar isso, né, para a população que nos ouve.
que o processo legislativo, eu já disse, ele é um processo de responsabilidade, ele é um processo constitucional, ele é um processo de grande valia de admissibilidade jurídica. Porque o que às vezes acontece? Às vezes é muito comum a gente ver alguns pré-candidatos gravando vídeos eleitoreiros e gravando vídeos jogando para a torcida, Baixinho, falando o seguinte: por que a Câmara não faz um projeto de lei para que o prefeito doe casas popular a toda a população carente? Jogar para a torcida. Entendeu? Se legislar fosse simples assim, todos os problemas do nosso município... Vou dar um exemplo. É como já tivemos municípios em que já existiram projetos de lei, em que o vereador fez um projeto de lei que é proibido ter enchente no município. Se resolver o problema de enchentes no município fosse simplesmente nós fazermos um projeto de lei proibindo de ter enchentes no município... O excesso de chuva. O excesso de chuva, proibido de chover. Vou fazer um projeto de lei que é proibido de chover no município de Araçariguama. Se o projeto legislativo fosse simples dessa forma, seria maravilhoso, mas não é. O vereador, ele tem um limite, né? Quando nós fazemos, tem até uma briga com o nosso jurídico, que é um excelente jurídico, aliás, nós mandamos um abraço aqui para o Departamento Jurídico da Câmara, que talvez seja um dos melhores departamentos jurídicos aí da nossa região, com profissionais habilitadíssimos, mas nós temos o doutor Renato, o doutor Edson, ele é melhor, né? O doutor Edson, ele... Não, isso aqui vai, o doutor Renato fala, mas isso não pode, mas isso aqui tem aqui, então tem aquela nossa briga pela questão de constitucionalidade, principalmente quando o projeto demanda de ordenação de despesas ao executivo. Nós precisaríamos saber de onde sai, se tem dotação orçamentária, se foi previsto aqui em legislação específica, uma série de pontos. Então o vereador não pode legislar jogando para a torcida. Por que o vereador não faz um projeto para acabar com a enchente do município? Ora, é simples. Então, às vezes nós temos pessoas fora que querem mostrar serviço, contrapondo, mostrando que nós somos ineficientes, quando na verdade eles não sabem, principalmente do processo legislativo que se enquadra a Câmara e dentro do processo constitucional que nós somos respeitadores, né? Então, André, eu diria para você que a atividade do vereador, eu não resumo a atividade do vereador à atividade legislativa. Eu posso dizer que desde a emancipação, desde a primeira gestão, eu acho que essa gestão, ela tem um diferencial. Eu acho que nós nunca vimos tantos vereadores na rua hoje, correndo atrás de alguma coisa. Hoje você consegue visualizar muito bem isso, porque você tem as redes sociais, e cada um faz o seu merchan ali. Nós nunca tivemos tantos vereadores nas ruas, correndo atrás de um determinado assunto. Pelo menos eu tenho enxergado dessa forma. E quando a gente fala muitas vezes que eu, por exemplo, não gosto. Eu não gosto de ficar subindo em tribuna para fazer barulho ou jogar para a torcida. Mas pergunte para mim quantas vezes nós estamos lá na porta, no gabinete do prefeito, batendo. Ou, como o prefeito deu a abertura, nós estamos na Secretaria de Obras ou na Secretaria de Planejamento perguntando e tirando informações. Hoje, essa gestão tem sido, pelo menos na grande maioria, totalmente ativa nesse ponto. Quando o vereador sai para a rua, né, e ele escuta, o Baixinho é um vereador aí, talvez que esteja mais presente na rua, ele sai para buscar a demanda e ele busca que aquela demanda seja resolvida. Certo. Quando o vereador vai para a rua, começa a receber as demandas dos munícipes, começa a transmitir essa demanda ao secretariado e não ter atendimento a essas demandas, eu vou num bairro, a pessoa me pede algo sobre aquele bairro, eu levo essa demanda para o secretário. Se eu não sou atendido, quando eu volto naquele bairro, eu sou cobrado. Sim. Eu sou cobrado. E aí eu falo, não, mas vamos fazer. E esse processo de vamos fazer, acaba se perpetuando por muito tempo e nunca é resolvido. Hoje, através desse posicionamento do prefeito, que eu acho que tem coisas que não precisa, muita coisa não precisa chegar no prefeito, e não, porque o prefeito tem que ter cabeça para pensar em outras coisas. É como um presidente de uma empresa, seus diretores e seus gerentes, é a hierarquia. Nem tudo chega na presidência. Chega na presidência quando ninguém conseguiu resolver. E ele tem essa liberdade, ele dá essa liberdade, a maioria dos secretários se posicionam dessa forma, atendendo diretamente os nossos pedidos. Olha, não consigo atender hoje, mas daqui 20 dias eu atendo, daqui um mês a gente atende. Vou dar um exemplo com o processo de concretagem.
né? Olha, a gente vai, quero concretar essa rua. Olha, aqui a gente não consegue, o processo de concretar já está estabelecido até aqui, nós já temos ali um cronograma sabendo o que vai, o que não vai concretar. O que vai acontecer. Vamos colocar isso para tal data, a gente vai fazer tal coisa. Então isso faz com que a gente tenha um ímpeto maior de buscar as demandas, sabendo que nós teremos uma solução, ou pelo menos que a gente pode dizer aos munícipes, olha, daqui 1 ano vai ser resolvido, mas estou brigando, agora não vai ser, mas daqui tal data vai ser resolvido. Isso é muito importante para a gente também. E o Paulo tocou no assunto, André, que é muito importante quando ele fala que o pessoal que faz vídeo e tal, que ele deveria fazer projeto de lei para isso, para resolver tal demanda, aquilo. Se realmente isso pudesse ser resolvido assim, quem era que levava vantagem de tudo isso aí? Quem estava hoje no mandato. Então significava que os nossos concorrentes políticos, que não chamam de inimigos, são concorrentes políticos, para ele ia ser mais difícil para ele, né? Porque daí nós estávamos concretizando tudo aquilo que realmente é um anseio da população. Com certeza, é então, verdade. Quem está na gestão, nós ia levar vantagem em cima disso aí. Então o pessoal tem que saber realmente o que pode e o que não pode, questão jurídica. É só observar, né? Só observar aqui. E como é que é a participação popular? Vocês acham que a população de Araçariguama, ela participa da vida política, ela tem ela consegue acompanhar o trabalho do vereador, ela consegue acompanhar o trabalho do prefeito, da prefeitura em si, como um todo, nas audiências tem essa participação que é tão importante, e a gente tem um exemplo de São Roque, que parou até a discussão do plano diretor, né, que é como a gente citou no começo aqui, em razão da participação popular. Como é que vocês veem hoje a população participando da política da cidade? Não só da política, mas da vida social. Eu acho que Araçariguama, André, é uma cidade muito politizada. Certo. Né? Todo mundo em Araçariguama discute política. É difícil alguém que esteja em Araçariguama que não conheça um vereador, que não tenha contato com um vereador, que não conheça o prefeito, a não ser que seja jovem, tenha vindo para cá recentemente. Mas nós ainda, apesar de sermos um município politizado, nós não temos ainda uma maturidade política. O que eu digo com maturidade política? A participação nos processos legislativos ainda é baixa, no processo de audiências públicas, a não ser quando seja um item muito atenuante ao município, e aí existe um cunho político, aí existe uma movimentação política para aquele determinado tema, e aí existe sim uma participação. Mas eu não vi até hoje, bem sincero, eu tenho acompanhado algumas audiências, eu passo para dar uma olhada e a gente vê que participação zero. É porque não tem cunho político, aí é uma questão técnica. Vou dizer, uma audiência pública da saúde, né? Participação popular é baixíssima. Mas as pessoas estão entendendo o que é? Não, por isso que eu disse da maturidade. Uma audiência pública de LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que na verdade é o orçamento, as diretrizes que vão basear o orçamento para o próximo ano, né? Então, na verdade, essa maturidade de enxergar o que é, de que participar, falta um pouco. A gente tem uma cobrança no relação, vou dizer, às sessões. Vou colocar um ponto aqui, que é transferir as nossas sessões para um ambiente noturno, né? Dentre vários contrapontos que nós estamos dizer aqui, que não é questão de ser contra ou a favor, é contrapontos prós e contra, nós temos hoje a transmissão 100% ao vivo das nossas sessões. Então, nada impede, e além da transmissão 100% ao vivo das nossas sessões, elas ficam arquivadas, e a população tem acesso e pode verificar a atuação de cada um dos vereadores posteriormente a isso. Então, o fato muitas vezes de transferir o horário de sessão, nós temos condicionantes, a própria questão de audiência pública, né? Nós tentamos, em algumas vezes, fazer audiências públicas em horário noturno. Só que demanda angariar aos nossos... A Câmara tem horário de abertura, não é o administrativo da Câmara tem horário para abrir e tem horário para fechar. Nós temos funcionários, e esses funcionários não são robôs, ele tem horário para entrar e horário para sair. E muitos deles moram fora, né? Muitos deles, porque como é um concurso, né? Tem gente de Marim, tem gente de São Roque, tem gente de fora que vai lá. Então, quando nós temos uma audiência pública 19 horas, por exemplo,
nós temos que angariar todos esses funcionários para que eles participem daquele processo que nós somos. A Câmara, ela depende muito desses funcionários, né? Todo o processo legislativo, a gente caminha todo com esses funcionários que dão toda essa assessoria, que caminham com a gente, né? A gente brinca que nós não somos ninguém sem eles, né? Os vereadores, por mais que nós tenhamos os nossos assessores, nós temos a equipe técnica da Câmara Municipal que nos assessoram com tudo isso. Temos que mobilizar todo esse pessoal. E nós já tivemos aqui experiências em que nós fizemos uma audiência pública técnica no período noturno e que não foi ninguém. Não né? é essa. Então não é essa a discussão. Não é, o horário não muda muito mesmo. Agora, partindo para alguns pontos assim mais diretos, a gente teve, infelizmente, no final de semana passado, aquele incêndio que, né, atingiu uma fábrica de tintas, o atropelamento, que a gente já falou aqui sobre a passarela. Como é que está o trabalho para a chegada do Corpo de Bombeiros de Araçariguama? Que foi dado um início, né? Acho que foi até o vereador que fez. E como é que está hoje essa... Esse trabalho que foi iniciado lá em 2021, onde foi em 2021, nós tivemos um ano de queimadas, que acabou gerando algumas ações. Eu fui atrás de algumas informações. Quem é que adotou esse assunto hoje? E está bem encaminhado. Como é que é o nome que eles colocaram Grupo agora? O GIA. Grupo de Indústrias. Não, de Indústrias de Araçariguama. Que é liderado pelo Instituto Carbotex. Isso. Tá? Esse grupo de empresários, eu acho muito interessante, e aí a gente vai entrar naquilo que você tocou a nível de participação popular. Eu sempre achei que a sociedade araçariguamense ainda ela é muito pouco organizada. E eu vou colocar em que sentido. Vamos fazer um comparativo com São Roque, que eu sempre fiz esse comparativo. Certo. Eu acho muito interessante a maneira como a sociedade são-roquense ela é organizada. Associações, clubes, lá nós temos o Lions, nós temos o Rotary, nós temos a maçonaria, nós temos entidades beneficentes dos deficientes visuais, dos deficientes auditivos, nós temos a APAI, nós temos sindicatos. Certo. Hoje ainda, em Araçariguama, nós não vivenciamos essa realidade. Mas eu acho que já está a caminho. Eu sempre tenho... existe a APAI aqui em Araçariguama. Mas ainda só é um CNPJ. Está no papel ainda. Certo. Está no papel. Mas eu acho que nós estamos a caminho. No caminho da evolução. Associações de bairro. Associação comercial. Associação comercial. Que é um negócio que já é essencial para qualquer cidade e que nós estamos tardiamente patinando nisso. Mas o grupo de empresários se uniu e ele está disposto e está demonstrando através de várias ações que eles estão dispostos a ajudar o município. E eles adotaram esse assunto. Veio a reforma lá da Gregório Espina, sim, tá certo? Através do Estado. Eles já estão se dispondo a fazer um movimento, se uniram para colocar, por exemplo, os pontos de ônibus. Exato. Que são seus funcionários, além da comunidade da região, são seus funcionários que vão precisar desse ponto de ônibus ali. Eles conseguiram, acho que através da CCR, resolver o problema lá da internet, foi da fibra ótica. Que partiu da CCR. Tá certo? Então, quer dizer, eles unidos, eles estão ajudando o município e se ajudando. E eles adotaram o assunto do Corpo de Bombeiros também. Então, eles estão em contato com a CCR para que, isso já foi oficiado, já está em discussão, eles estão requerendo ali a concessão de uma área para que possa ser instalada uma base do Corpo de Bombeiros e já em contato com o Corpo de Bombeiros, porque o que o comandante da base de São Roque me disse que ele precisava de um start da prefeitura requerendo isso ao Corpo de Bombeiros
requerendo, mostrando o interesse de que houvesse uma base do Corpo de Bombeiros em Araçariguama. Aí inicia-se um processo na Polícia Militar para que se autorize a instalação de uma base aqui, só que de outro lado nós precisamos de uma área para essa base se instalar, depois nós precisamos correr atrás de verba para isso, porque um caminhão daquele do Corpo de Bombeiros custa 1 milhão e tanto. Aí a demanda política, com emendas, uma série de coisas. Então, qual foi uma proposta inicial? Hoje, qual é a possibilidade? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros entra com uma parte do efetivo e a Prefeitura entra com outra parte do efetivo com bombeiros civis. E por que andou mais com o grupo de indústrias do que com o poder público? É que na realidade caminhou até um determinado momento, foi onde eu entreguei na mão do prefeito, inclusive, o que foi solicitado, uma planta básica do que seria uma base. O Corpo de Bombeiros de São Roque me forneceu tudo isso. Está aqui. Até o modelo de ofício para ser encaminhado ao Corpo de Bombeiros, eles me entregaram tudo pronto. Paralelo a isso, esse grupo de empresários já vinha se reunindo e adotou o assunto. Então, quer dizer, não que a Prefeitura não esteja no assunto. Eles estão empenhados, tá certo? Em adotar esse assunto, por quê? Como empresários, olha o que aconteceu com essa indústria aí no final de semana retrasado, né? Tá certo? Então, quer dizer, é do interesse deles. Também. Que você tenha, de repente, uma base de Corpo de Bombeiros aqui no eixo da Castelo Branco. Porque se você estiver no eixo da Castelo Branco, você chega em qualquer local de Araçariguama, com certeza. de ponta a ponta. Não só de Araçariguama. Mas o assunto está caminhando. Isso é importante. O grande fato, só para comentar, que é o seguinte, eu sei que a gente já está aqui estourando talvez o nosso tempo. Nós temos uma problemática nos municípios, nós temos dentro do estado de São Paulo, eu vou chutar aqui que nós temos 5 municípios, 10 municípios do estado de São Paulo que talvez não tenham problemas orçamentários. Porque o que acontece? O nosso pacto federativo, a nossa repartição do bolo federativo de arrecadações, ele é muito injusto com os municípios, né? Então a federação fica com grande parte da arrecadação, repassando uma pequena parcela dessa grande bolo para os estados, que vem, e depois o mínimo para o município. Só que dentro da repartição desse bolo de arrecadação, apesar dos municípios serem a terceira ponta ali que fica com a menor parcela do dinheiro, né, da República, o município é o que fica com a maior parte das obrigações, ou com praticamente a totalidade das obrigações. Então, assim, a federação fala o seguinte: dá aqui tudo para mim. Aí você fala assim: tá bom, federação, mas você cuida aqui da minha educação? Não. A educação cuida você. Você cuida aqui da minha saúde? Não. A saúde é problema seu. Você cuida aqui da minha segurança pública? Eu vou te dar aqui isso aqui da Polícia Militar. Né? Então, esse é o grande problema dos municípios. Então, tirando alguns municípios, Barueri, Paulínia, Guarulhos, Osasco, que vem aí despontando, que efetivamente não precisam, vamos dizer assim, do governo federal, todos os outros municípios, além de precisarem muito, têm essa grande problemática, que é o ponto do Marcos. Nós ainda dependemos. Por que o município de Araçariguama não vai lá, não destina a área, não constrói a base, não implementa, não faz, não coloca tudo isso daí? Porque nós não temos orçamento para isso. Né? Minimamente, vamos dizer o seguinte: hoje, pega a nossa Polícia Civil, pega a nossa Delegacia de Polícia Civil, não só nossa, mas de vários outros municípios. O município hoje tem uma participação dentro da segurança pública, dentro de áreas que deveriam ser responsabilidade do Estado e da Federação, que sobrecarregam a gente em 80%, 90%. E agora a Araçariguama vai ter delegado de plantão apenas, à distância, né? Isso vai ser complicado também, né? Nós três fomos no gabinete do deputado César na época, né? Inclusive foi levar essa comandante demanda. ou foi o... Foi o comandante. O subcomandante foi junto com a gente. Foi? Não lembro se era o sub. Ele passou, discutir essa demanda. Pedimos, fizemos um requerimento à Assembleia Legislativa sobre isso, sobre essa demanda, tudo isso. É um ponto que está sendo discutido, mas... E quando ele tocou só no valor do caminhão, André,
mais de R$1 milhão. Nossa. Já viu que... A minha próxima pergunta, praticamente vocês responderam logo no começo, que seria sobre a aprovação aí dessa reforma administrativa, com a criação de novos cargos e a elevação aí da folha de pagamento para quase R$100 milhões. Vocês justificaram o motivo de tudo isso e a expectativa, né, que está sendo criada para que realmente todo esse investimento e toda essa manobra reverta em benefícios para a cidade, né? Queria que vocês rapidamente falassem sobre isso, porque eu só tenho mais 2 perguntinhas e eu queria falar sobre política para ver ferver um pouquinho o caldeirão aqui. A gente fala demais, né, André? Isso é importante. Muito bom. Quer falar, presidente? Bom, André, é aquilo que o que eu inicialmente coloquei, é assim, nós temos muitos políticos de plantão aí nas ruas, que eles vão dizer o seguinte: mas o cargo comissionado, mas o salário, mas... Tá. Em algum momento em Araçariguama, cargos comissionados deixaram de existir? Não. Na esfera estadual, na esfera federal, na esfera... A demanda política requer isso. A hipocrisia é muito grande, tá certo? O que nós deixamos claro, o que eu tenho claro na minha cabeça? Se naquele momento onde a ADIM teve a sua decisão em segunda instância, Decisão judicial, extinguindo aqueles cargos daquelas pessoas que estavam trabalhando na prefeitura, se o prefeito não tomasse uma atitude, ele ia ter uma grande parte desses cargos, eles estão dentro da prefeitura efetivamente trabalhando nesses setores, como eu disse, que não tem cargos efetivos. O prefeito ia correr um risco de instalar uma situação na prefeitura que, se alguns não iriam reclamar dos cargos comissionados ou dos salários, eles iriam reclamar da ausência do serviço, que a prefeitura ia parar. Então, quer dizer, a ação eu acho que tem que ser coordenada. Ele lançou o concurso, que não abrangeu todos os cargos necessários, como o professorado, por exemplo. Uma justificativa, presidente André. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. Nós temos que lançar uma linha de concurso dentro do impacto orçamentário previsto no orçamento. Então não adianta eu lançar um concurso para que eu contrate 150 funcionários, sendo que eu não vou ter orçamento para isso. Nós temos que ser, entendeu? Nós temos que ser responsáveis. Então vamos colocar outra situação daquilo que eu falei para você que não foi construído no passado. A realidade no professorado hoje é praticamente que 50% desse professorado também não é efetivo. É mais ou menos isso. Não é concursado. São aquelas... Processo seletivo, todo ano. Tá certo? Sempre. Então, quer dizer... Isso é ruim, né? Isso não dá estabilidade, não dá segurança. Não dá... Pelos 31 anos que nós temos hoje de idade, quantos concursos públicos foram feitos nesses 31 anos? E quanto nós crescemos em número de funcionalismo? Então nós crescemos absurdamente, nós crescemos mais em cargos que não são efetivos, que daí vem as aberrações aí, que nós podemos falar em comissionados, nós podemos falar em como é que é o nome da última criação? É GAS, frente de trabalho, que agregam somente funcionários que não são efetivos, que eles vão estar sempre transitoriamente na prefeitura. Então, quer dizer, na minha opinião, qual é o trabalho que tem que ser feito agora? Você editou um concurso, você vai conseguir agregar funcionários efetivos na prefeitura. Necessariamente foi feita a reforma administrativa para que se conseguisse cobrir uma parte desse rombo, tá certo? Depois vai vir outro concurso que vai agregar mais funcionários efetivos e aí a gente consegue começar a equilibrar essa para conta, poder avançar, certo? Por isso que eu falei de um processo, André, que é paulatino, certo? Né? Prefeito fez, ele implementou, ele entrou com uma medida emergencial, vamos dizer assim, apesar de ter sido
previamente ou minimamente planejada para cobrir uma questão da ADIM, e agora, paulatinamente, a gente tem que fazer esse processo de transferência daquilo que é a criação dos cargos comissionados com o chamamento dessas pessoas que passaram no concurso, que vão ser efetivadas no município. Inclusive já foram feitos semana passada, já foram chamados alguns estão sendo chamados. Guarda patrimonial, um monte de funções, motoristas já estão sendo já começaram a ser chamados. Agora vamos falar rapidinho sobre política. Vamos embora então, acabou o podcast. Como é que vocês estão vendo aí o desenho da política para o próximo ano? O que vocês estão sentindo? Quantos candidatos, quantos prefeituráveis vão estar aí disputando a vaga? O que vocês... Eu sempre achei que... Vamos colocar a fala que é o seguinte. Eu nunca gostei de eleições polarizadas. Tá? Porque eu acho que nós temos que ter opções. Eu acho que a população necessita ter opções. É importante. Né? Eu não posso ser Bolsonaro e Lula. Eu tenho que ter outras opções. Se eu não gosto do Bolsonaro, eu não posso votar no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro, nem votar no Bolsonaro porque eu não gosto do Lula. Se eu não gosto do Bolsonaro, se eu não gosto do Lula, eu tenho que ter a terceira, a quarta, a quinta opção dentro desse processo. Nós não temos segundo turno. Mas a Araçariguama está desenhando uma terceira via? A Araçariguama não está desenhando, mas eu acredito que nós teremos mais do que 2 candidatos. É importante que nós tenhamos, se a pergunta for para mim, eu não sei o que o vereador Baixinho... você que está contando, vai ter que falar agora, da onde vem essa terceira via? Eu não vejo desenhos de terceira via, eu vejo sim o Rodrigo se consolidando como uma grande liderança política. Isso se demonstra através do grande grupo político que nós temos. Nós temos hoje consolidado, formatado o maior grupo político do município, né? Vou aqui chutar que nós temos hoje 90% da parcela política que nós temos no município. Nós temos uma reunião prevista, que inclusive estávamos conversando aqui antes de chegar, que nós temos uma reunião prevista sobre isso, exatamente para formatar, falarmos sobre novas legislações, sobre a mini reforma eleitoral, sobre alguns pontos que têm que ser ditos. E aí, quando nós começamos a formatar essas reuniões, nós enxergamos a demanda, a grandiosidade do nosso grupo político, e nós enxergamos a grandiosidade do nosso grupo político em função das divergências de opiniões do nosso grupo político. Nós temos, não é obrigatório. Eu posso ser apoiador do prefeito Rodrigo Andrade, mas eu não preciso concordar com tudo que ele faz. Isso é simples, isso sempre foi dito desde o início. Aí, como o presidente já disse, nós temos a liberdade de questionarmos o que for. Então, apesar dos pesares, eu vejo o Rodrigo se consolidando com esse grande grupo político, mas eu não vejo a formatação de novas frentes para combater isso. Então, eu acredito que, apesar de tudo, nós tenhamos sim uma eleição polarizada. E se você me perguntar quais serão os 2 lados de polarização, eu não sei, porque nós temos obstruções a alguns candidatos aí eleitorais que talvez tenham problemas em registrar candidaturas, mas o processo eleitoral e o pleito eleitoral, ele seria importante de que nós caminhássemos para mais candidatos dentro dessa propositura. Mas eu não consigo hoje, no seu vereador Baixinho, o vereador Marco, o que ele apontaria como outras vias, né, de eleição. Eu enxergo, para mim, pode ser, eu não estou aqui falando como profeta, não é isso. Tenho grandes críticas ao Rodrigo, como já disse, a gente pontuou algumas coisas, mas o Rodrigo vem efetivando. Eu vou falar um pouco do governo dentro da questão política para mostrar o seguinte: o Rodrigo vem se consolidando dentro de algumas frentes, né, que nunca foram feitas no município. Acabei de dizer aí, o Rodrigo tem feito um grande processo, o Rodrigo tem se empenhado muito dentro de um processo de desenvolvimento de infraestrutura do nosso município. Né? A nossa saúde tem problema? Tem, mas sempre terá. Só que se você olhar os problemas da nossa saúde, da frente que nós temos, dentro dos problemas que nós temos, ainda é mínimo
olhando para o que nós tivemos no passado. O nosso sistema educacional hoje, talvez o ponto mais crítico, e nós enquanto vereadores batemos muito nisso, e eu acredito que daqui até o final do ano nós tenhamos, inclusive o presidente já tem se posicionado com relação ao retorno da Câmara, e acho que ele vai poder falar um pouco sobre isso, para que a gente, hoje, qual que é o maior problema da educação? Vaga de creche, que isso é um problema do governo Rodrigo Andrade. Precisa ser, o secretário Borges está empenhado, os vereadores estão empenhados, o presidente está empenhado para que a gente resolva isso. Porém, mesmo assim, a educação tem, pós-pandemia, que foi um problema grande, nós temos constatado números que têm demonstrado um bom desenvolvimento. O que avançou na educação? Quando a gente fala de avanços, né, é exatamente o contemplar o crescimento do nosso município. Então, quando a gente fala assim, o que nós tivemos em avanço na segurança pública? Tá? Vou voltar na sua resposta. O avanço, ele é, na verdade, o contemplar o crescimento que Araçariguama teve, né? Por que eu disse a questão de creche? Nós não avançamos em creche. Então, como nós não avançamos em creche, nós não tivemos a contemplação daquilo que foi efetivamente avançar em relação à creche. Hoje nós estamos remediando a questão de creche. Como nós continuamos tendo uma amplitude na questão de vagas das escolas, ofertando vagas nas escolas, nós contemplamos esse avanço. Talvez não tivemos a eficácia que deveríamos ter tido em função justificável pela pandemia, né? Nós tivemos 2 anos de pandemia, nós tivemos uma progressão aí desses alunos com relação a tudo isso, e isso realmente afetou o nível de conhecimento dos nossos alunos, a questão de DEB, uma série de coisas, mas isso não é algo especificamente do nosso município, né? Isso é uma questão geral. Mas voltando ao ponto, dentre de todas as frentes que nós temos, infraestrutura, saúde, esporte, nós temos uma demanda que está sendo atingida com falhas pontuais, a gente sempre fala, né? Tem falhas pontuais que a gente sempre posiciona, a gente está disposto a caminhar para estabelecer, mas o Rodrigo tem se posicionado efetivamente como um grande atendedor dessas frentes, com falhas. Eu acho que isso deve ser reconhecido. Muitas coisas nós esperamos, que a gente entende hoje, que já estão saindo do papel, obras que estão sendo programadas há alguns anos, né? E agora, através de emendas federais, a gente vai conseguir colocar na prática isso, e a gente vai trazer muito mais efetivação a essas obras que já estão sendo prometidas há algum tempo, mas a grande maioria delas contemplam emendas federais, e a gente sabe que a efetivação, o giro das emendas estaduais, desde que elas são destinadas ao município até a concretização da obra, ela dura em torno de 2 anos e pouco, 3 anos, em função da morosidade. Então, eu acredito que esse grupo tem se consolidado. Vamos enxergar quem são os próximos candidatos, né? A divergência de ideias, a divergência de opiniões e o debate de ideias, ele sempre é importante, mas eu acredito que ainda o Rodrigo, as pesquisas têm mostrado isso. O Rodrigo ainda se mantém na liderança como o grande escolhido aí para uma reeleição nas futuras eleições. André, eu acredito que devem ter mais opções, né? Acredito que 2 candidatos a prefeito aí, um que já foi prefeito, outro que está tentando voltar aí para ser prefeito de novo, se realmente a lei permitir que ele saia, e o Rodrigo que está no mandato. Mas eu acredito que tem que ter outras opções, sim, e deixar a população decidir. Eu vou falar por mim, a minha vontade. Se as eleições fossem hoje, eu sairia candidato com o Rodrigo Andrade. Eu estou vendo, vou te dar um exemplo aqui. Antes de eu sair daqui, eu mandei uma mensagem para ele, de uma reivindicação, por exemplo, do Igavetá, né? E que ele já respondeu que não dá para fazer agora. É simples, é o fumacê que a população está pedindo. Mas tem que ter um contrato, tem que ter uma licitação para isso. Então não dá para fazer tudo sem lei, sem licitação. Tem que observar os processos legais, né? Tem que observar, tem que fazer as coisas da melhor maneira possível para não dar problema para ninguém. Para não dar problema para a Câmara não receber problema do prefeito, o prefeito não dar problema no Tribunal de Contas. Então tem que ser tudo dentro da legalidade. E ele é um cara que faz, isso aqui nós vamos fazer, mas não agora. Pode avisar para a população que eu vou fazer de acordo com a licitação. O contrato já acabou, vamos renovar o contrato, vamos fazer a licitação, a empresa que ganhar vai fazer. Isso que a população espera.
Inclusive, eu acho que é um dos prefeitos que eu já vi, que eu conheci, sou novo aqui em Araçariguama ainda, como te falei, cheguei aqui no final do mandato do Moisés, mas é um prefeito que eu enxergo que ele não corre dos problemas. Está ali do dia a dia, trabalhando, botando a mão na massa, sábado, de domingo a domingo, está aí no meio do povo. E outro exemplo, eu estava com ele no Bom Jardim, sábado. Foi a questão de um áudio que surgiu aí nos grupos de WhatsApp da água. E urgentemente ele já mobilizou, ele fazendo aqui, nós conversando, e ele chamando o secretário, olha, se vira, procura aí o pezinho, procura quem for que seja, o tal, fulano de tal, vai secretário de tal, e vamos resolver o problema da população. Não pode deixar a população sem água. Mas é uma questão da Sabesp, que a Sabesp explicou, o reservatório está em nível muito baixo, então tem coisa que não depende. Fazendo manutenção agora fazendo também, manutenção, eles fecharam e toda manutenção você sabe que é para realmente melhorar. Sim, com certeza. Né? Então eu acredito no governo do Rodrigo. A gente vê aí hoje nós apanhamos, eu sou um de que eu jogo, você sabe que eu jogo todo sábado, estou aí nos campos. Apanha muito por conta do esporte, não é por conta do esporte. O esporte hoje, se você procurar todas as modalidades, hoje tem no município, todas as modalidades. E todas elas indo muito bem. Agora, então, apanhando é do campo. E o campo realmente tem que ter uma melhora. A manutenção dos campos, a troca do gramado. Isso aí ele tem que estar providenciando, tem que fazer da melhor forma possível, em cima, dentro da licitação, adquirir o melhor preço. E eu acredito que vai ser. Vai sair o Araçarizão aí. Estamos apostando que em pouco, acho que no mês que vem, não sei. Está atrasado, realmente. Emenda federal. A emenda federal. Tem que ser resolvido, tem que entregar para a população, para os nossos deportistas, o Araçarizão, a reforma do campo do Parque da Mina e tocar o barco e deixa a população, como te falei, deixa a população lá na eleição decidir. Escolher, né? Escolher. Tá certo. Isso aí que tem que ser feito. André, eu sempre achei a política de Araçariguama muito precoce. E a eleição aqui me parece que nunca acaba. Começa cedo e não acaba nunca. Não, o pessoal não desce do palanque. A eleição em 2020 foi dia 15 de novembro? 15 de novembro. Agora ele trabalhar. 12 de hein? novembro? 12 de novembro? Não, acho que foi 15, no feriado. Foi no feriado? 15? Acho que foi 15. Então, aqui o clima de rivalidade, e eu não vou falar de... Eu me lembro até que numa reunião onde o prefeito estava, ele falou, não, porque eles vão ser seus adversários nas eleições. Eu falei, não, eu não tenho adversários. Eles vão concorrer às eleições com a gente. Eles são nossos concorrentes. Adversário para mim é quase que um inimigo. Então nós vamos concorrer às eleições. Agora, se a pessoa quiser ser meu adversário ou meu inimigo, aí é diferente. É a opção dele. Então o que nós vemos aqui é que desde que eu assumi em 2021, a briga é sempre a mesma, as discussões são sempre as mesmas. Nós começamos já no primeiro semestre, já a gente fazendo alianças daqui, aí um faz uma aliança, bate uma foto, coloca em rede social, isso já desperta, já aguça o outro lado vai e começa a formar grupo. Eu me lembro que no primeiro semestre uma pessoa chegou para mim, mas Marco, você vai para a reeleição? Eu falei, como é que é? Nem começou. É assim mesmo. Eu nem esquentei a cadeira ainda, eu estou aprendendo, estou tentando entender como é que funciona a coisa. Vocês já estão perguntando para mim se eu vou para a reeleição? Então assim, eu acho que é muito precipitado. Algumas alianças são desastrosas, para falar a verdade. E não vou tirar o próprio prefeito dessa minha fala, porque muitas vezes, como o Paulo falou, o Rodrigo tem falhas? Tem. Eu sempre falo para ele, e quem dá risada, que conheceu muito o Moisés, pai do Rodrigo, e eu fui funcionário deles por 5 anos, eu falei, Rodrigo, você é igual ao seu pai. Às vezes é turrão, às vezes não ouve, mas depois vai lá, raciocina. Certo. E acaba chegando numa atitude, seja ela correta ou não, mas chega numa atitude. Então, tudo isso é muito precipitado, na minha opinião. Tá bom, o ano que vem nós estamos em ano eleitoral, joia.
Então nós vamos entrar em janeiro, a gente começa a falar de ano eleitoral. Agora, no cenário atual que vem se despontando aí, eu também não vejo grandes novidades aí para essa próxima eleição. Eu acho que vai até acabar sendo meio que polarizado. Eu acho que sim. Eu acho que um fato do que o presidente falou, André, que é interessante, que é o seguinte: nós temos, quando eu digo oposição, na verdade nós temos um grupo político, né, que pleiteia estar na vereança na próxima legislatura. E uma parte desse grupo, o discurso ele é assim: nos 2 primeiros anos do mandato, quando nós fazíamos alguma ação ou quando o governo fazia alguma ação, não era mais do que, a fala era, não faz mais do que obrigação. Isso aí é pouco. E eu concordo, não faz mais do que obrigação, é verdade. Agora, entramos na antecipação do ano eleitoral. Então, tudo o que nós fazemos agora só faz porque a eleição está chegando. É candidato. Então está chegando em casa candidato. Então, na verdade, nunca, por mais que faça, por mais que o Rodrigo faça, por mais que nós sempre façamos. Não, mas isso é normal, né? Acho que tem que continuar trabalhando. É importante. Como eu falei, vamos trabalhar, vamos deixar a cidade mais organizada, deixar o prefeito trabalhar, os vereadores ir para a rua, cobrar do prefeito, trabalhar, trazer as demandas para o prefeito, a situação, as mínimas coisas que a população almeja tem que ser resolvida e deixar o pessoal. E também escolher. Na democracia também tem que ter a oposição também para poder falar, para poder mostrar. É saudável. É saudável. O que eu acho que a oposição tem que existir. Tem que existir, claro. O que eu acho que não deve existir, o André, é a rivalidade. O sentimento que parece que predomina aqui em Araçariguama é o sentimento de rivalidade. A eleição terminou dia 15 de novembro, a atual gestão tomou posse dia 1º de janeiro. Eu me lembro até hoje. Cada passo que o atual prefeito dava após ele ter assumido a cadeira era motivo de contestação, era motivo de briga, era motivo de crítica. Então, é aquela história. Perdeu a eleição? Paciência, perdeu a eleição. Então, deixa quem ganhou assumir, caminhar para ver aonde ele vai chegar. Vai chegar. Tá certo. A discussão que já começou já no meio do mandato. Mas ele não cumpriu o plano de... Como é que é? O plano de governo dele. Tá bom. Acabou o mandato? Não acabou. Então, eu preferia que de maneira inteligente, essas pessoas que batem nessa tecla, espera chegar nas próximas eleições, então. Espera chegar no período eleitoral, aí sim, vai estar no final do mandato dele e você vai poder dizer com propriedade: olha, o plano de governo dele ele não cumpriu. Porque acaba ficando inútil essa discussão. Agora, você fica batendo nessa tecla, não cumpriu, mas ele tem 2 anos de mandato ainda. Algumas coisas de repente ele realmente não vai cumprir, como todos não cumpriram. Como todos. Infelizmente, a minha lista de entrevistas eu não consegui completar. A minha é que esse pessoal fala demais. A minha lista, a minha indignação muitas vezes nessa questão eleitoral, de campanha eleitoral, que nós temos hoje uma campanha de briga e promessa. Certo. Nós não temos uma campanha eleitoral de proposta. É muito bonito você fazer uma revista de plano de governo, colocar fotos bonitas, projetos bonitos, como todos fizeram, e falar: olha, esse aqui é o meu plano de governo. Aí depois não cumpre. Agora, proposta de trabalho. É diferente. Para mim é diferente. Agora você vai a maioria vai para uma campanha eleitoral hoje para desconstituir o adversário e do outro lado fazer promessas. É a realidade. Em todos os níveis da política brasileira, é isso. Então você não tem uma política de... É quase uma regra, né? Você não tem uma política de proposta de trabalho, de ideias. Isso mesmo. Pegar como é que é o nome do programinha lá de engenharia, o AutoCAD. Ir lá e fazer um projeto bonitinho e falar: olha, aqui eu vou fazer assim. Papel aceita qualquer coisa. É assim que nós dizemos. Papel aceita qualquer coisa. Então, é por isso que eu ainda acho que
O Rodrigo, pelo menos, ele coloca a mão na cumbuca e, errando ou acertando, mas pelo menos se dispõe a fazer. Certo? Então, para mim... Eu sei que isso estourou, André, mas quando eu falei de maturidade política, eu queria deixar um ponto aqui sobre maturidade política. Eu sempre disse a frase que é o seguinte: para mim não importa quem o Dalbello é. Estou falando politicamente, tá? Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego na minha empresa para contratar um engenheiro, não me importa se aquele engenheiro que chegou ali, se ele mora em Barueri, claro, dentro de algumas concepções de localidade de vir, né? Mas não me importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é pardo, se ele é amarelo, se ele usa piercing, se ele não usa piercing, se ele é gay, se ele é heterossexual, se ele é homossexual, o que ele é. Me interessa as qualificações e se já estiver no mandato, ou se ele já for, no caso do engenheiro, se ele já estiver no mercado de trabalho, quais foram os feitos, aonde ele trabalhou e quais são as referências dessa pessoa. Araçariguama ainda tem uma condicionante muito pessoal de que esquecemos de analisar qual as capacitações técnicas de candidato A ou candidato B e nós ficamos muito no âmbito pessoal, né? Ah, mas o Marco usa camisa azul, então eu não vou votar nele porque ele usa camisa azul. O baixinho usa camisa colorida, não vou votar nele. Vamos sair dessa pessoalidade, porque nós estamos efetivamente contratando funcionários públicos para trabalhar em prol do nosso município, para planejar o nosso município para os próximos 30 anos. Não me interessa qual que é o cabelo dele, qual que é a cor do cabelo dele, qual que é a cor dos olhos dele, a forma com que ele se veste. Me interessa a capacidade que ele tem de ser o meu líder nessa questão. Esse é o ponto de maturidade que nós precisamos chegar. Verdade. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, a presença, foi um bate-papo assim gostoso, a gente falou de muita coisa, né? E queria deixar o espaço aqui para as considerações finais, lembrando que domingo a gente tem eleição para o Conselho Tutelar. Domingo. Eu queria também que vocês deixassem uma mensagem, não só para os candidatos, né, que vão estar aí dispostos a dedicar parte da vida, né, um trabalho bastante importante, mas também para a comunidade, que tem que ter essa responsabilidade de ir lá e escolher direitinho o conselho, né, o conselheiro que vai atuar dentro dessa tão importante área que é defender aqui os direitos das crianças e adolescentes. Eu quero primeiro agradecer, André, o espaço, né? O espaço que você tem dado aqui para ouvir, para fazer suas perguntas, para tirar dúvida, para saber realmente o que... ficar por dentro de alguns assuntos que às vezes nem você como jornalista tem essa... Exato. Né? Sobre a eleição do Conselho Tutelar, eu vou fazer a minha parte, né? Vou votar em alguém. Espero que a população... É voto popular, é voto como ela está escolhendo também, como voto no vereador e prefeito. Espero que a pessoa estude direitinho quem são as pessoas que vão trabalhar, que inclusive é uma função muito arriscada, é uma função muito importante para o município, mas também de exigência também é muito arriscada para o próprio conselheiro. É uma função pesada para o nosso município, né? E tem que ter realmente pessoas lá que tenham coragem, pessoas qualificadas, afinal de contas tem que dar para crianças e adolescentes, né? Então eu vou votar, eu vou escolher o meu candidato, espero que a população todos vá fazer o seu papel e escolher a melhor equipe também que vai tocar esse projeto aí na nossa cidade, que é o Conselho Tutelar, que é uma eleição muito importante, sem sombra de dúvida nenhuma. Valeu. André, eu queria agradecer, como disse o vereador Baixinho, toda unanimidade é burra, né? Diz o ditado. É importante nós divergirmos de ideia e é importante nós termos esses espaços para que a gente possa debater as ideias e muitas vezes até para que a população possa ter acesso a determinadas atitudes, a determinadas ações, para que tenha o contraponto da verdade, né? Hoje nós temos uma rapidez de informação, uma validação de informações muito rápidas que não necessariamente são verdadeiras. Então é importante a gente ter o contraditório, o contraponto, para que a gente forme opinião sobre todos os assuntos. E ações como essa, como esse podcast, é uma forma de transmitir isso à população. Então, obrigado pelo convite. Continuamos à disposição para próximas ações e próximos convites que se fizerem necessário, que a gente possa debater. Eu acho que a gente tem muito caminhar aí pela frente. E mais uma vez salientando as eleições e a importância das eleições do Conselho Tutelar para conselheiro tutelar dentro do desenvolvimento das nossas crianças, dentro do olhar crítico
para as ações que são efetivamente que compõem as ações para que a gente dê as condições do Estatuto da Criança e do Adolescente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, todos aqueles que puderem participar desse pleito, que participem. Nós, como disse o vereador Baixinho, estaremos desenvolvendo o nosso papel, vamos lá votar e caminharmos para que a gente tenha mais uma parte desse planejamento, desse progresso através dos conselheiros tutelares. André, bom, inicialmente falando do conselho, eu acho que vale lembrar aqui, Paulo Baixinho, nós votamos agora no primeiro semestre um projeto de lei que na realidade isso foi a correção de um erro que foi feito no passado. Nós fizemos uma alteração legislativa no projeto, na lei que institui o Conselho Tutelar, onde simplesmente no passado, não me lembro em que data, foi retirada a exigência do nível médio para o conselheiro. Isso, na minha opinião, eu sou muito sincero em dizer, foi um erro, tá certo? Não vou discutir aqui e não vou apontar aqui nenhum culpado por isso, mas hoje, pelo menos o nível médio já é uma exigência para que seja escolhido o conselheiro. Eu acho que eu, como advogado, eu tenho um entendimento de que a função do Conselho Tutelar hoje é uma verdadeira... É uma missão. Bucha, tá certo? Porque a responsabilidade é muito grande, o assunto é complexo. A sociedade hoje ela vem tendo problemas cada vez maiores a nível familiar, a nível de menores de idade. Então eu acho que essa alteração foi justa. Tá? Com certeza, corrigiu. Eu acho que o nosso Conselho Tutelar ainda precisa caminhar um pouquinho mais também para conseguir uma estrutura melhor. Nós vemos em outras cidades, lógico, cidades maiores, mas eles têm melhores condições de trabalho, de estrutura de trabalho. Mas não sei se em função dessa alteração legislativa, com a exigência pelo menos do nível médio, mas eu vi alguns nomes aí nas candidaturas. Eu já gostei de ver que você consegue melhorar um pouquinho o nível daquele que vai cuidar desse assunto. Então eu acho que isso é de extrema importância e eu acho que a gente tem que sim ir até lá, escolher o nosso candidato, porque desde a época, eu acho que do primeiro Conselho Tutelar, que eu acho que, como é que é o nome dela? A dona Inês, Marinês, ela me procurava muito no meu escritório para, de repente, dar uma orientação aqui, dar outra orientação ali, porque nós precisamos de conselheiros que realmente tenham um pouquinho, pelo menos, de qualificação, porque o conselheiro ele vai se relacionar direto com o Ministério Público, ele vai se relacionar direto até com o juiz da comarca ou com a assistência social do judiciário. Então nós precisamos, isso é necessário. E além de tudo ainda tem que ter um perfil que seja adequado para lidar com um assunto que é extremamente complexo, que é o menor de idade. Com certeza. Então, mexe com família, mexe com... Acho que a gente vai lá fazer o nosso papel. Eu acho que nós com certeza vamos ter aí uma equipe boa aí na próxima gestão. E te agradecer. Obrigado pelo convite aí. Acho que você vai ter que marcar um segundo podcast, porque o pessoal fala demais. Aqui, mas é muito bom isso é importante. Mas a gente está à disposição. Outra coisa que eu gostaria de colocar, André, eu acho que a gente tem que colocar... Eu tenho uma intenção na minha cabeça, e eu tenho falado isso para as pessoas. A Câmara sempre esteve à disposição, tá certo? Os vereadores têm lá, cada um tem o seu gabinete, cada um tem um assessor ali dentro, tá certo? A Câmara tem os funcionários, ela está à disposição, não é só política, não é só política. Eu gosto quando alguém me procura, seja pelo telefone, ou seja pelo WhatsApp, ou seja pela rede social, ou seja indo até o gabinete, para de repente te perguntar alguma coisa ou pedir para você verificar uma situação. E isso acontece muito pouco. Maturidade política. Isso acontece muito pouco. Às vezes você vê as pessoas
batendo em vereador, ou no prefeito, ou na gestão, ou na Câmara, ou na Prefeitura, em rede social. Mas muitas vezes nós não recebemos as pessoas para, de repente, sanar essas dúvidas, para esclarecer alguma situação. Eu recebi uma indagação outro dia por WhatsApp, onde a pessoa me mandou essa indagação de uma maneira, eu digo para você, até ríspida, e eu logo em seguida, bom dia, eu posso esclarecer? A pessoa nunca mais me respondeu. Então, quer dizer, parece que o contato da pessoa foi única e exclusivamente para fazer uma crítica ou para fazer um ataque. Agressão. Ela não queria saber Não quer entender. Quer agredir. Mas muitas vezes eu atendo pelo WhatsApp, eu atendo pelo telefone, eu tenho meu escritório, tá certo? Nós temos a sessão lá todas as terças-feiras. Eu tenho colocado que o plenário da Câmara, por exemplo, ele é utilizado somente às terças-feiras, praticamente só às terças-feiras à tarde, que é o dia de sessão. Ou alguma audiência pública específica. Qual é a ideia da escola do Legislativo? Eu quero que o plenário esteja à disposição. O pessoal do GIA, do Instituto Carbotex, do grupo de empresários, já me pediu várias vezes, podemos fazer reuniões aqui? Pode. Está à disposição. Nós temos lá o plenário, vai estar à disposição da população. Não é só para um evento ou para sessão às terças-feiras, está à disposição, lógico, desde que seja de uma maneira lícita, ordenada, de uma maneira que não seja para se fazer também política, tá? Então, a escola do Legislativo ela já vai abrir a porta do plenário, porque você vai ter ali se Deus quiser, com frequência, palestras, cursos, até a escola do Legislativo pode fazer pós-graduação. Lógico, isso vai ser, se Deus quiser, mais lá na frente, porque nós precisamos de quórum para isso, nós precisamos de adesão para isso. Então, quer dizer, o que eu quero deixar é que sempre a Câmara esteve à disposição. Eu sou testemunha na gestão do Paulo, a quantidade de reuniões que a gente fazia, inclusive com o prefeito, quando nós solicitávamos, olha, prefeito, nós precisamos de uma reunião e você traga o secretário de obras. Não foi isso? As inquisições. Nós utilizávamos o plenário para isso. Então, só colocar sempre à disposição da população, que a Câmara está à disposição. Bacana, isso é importante. Eu tive uma conversa com uma pessoa outro dia a respeito de grupos de WhatsApp. É muito útil o grupo de WhatsApp, quando você quer que ele seja útil. Só que na política araçariguamense, o que acaba acontecendo? Ataques políticos. Então vira aquele clima de rivalidade. Acaba sendo outra. Muitas vezes a gente está ali à disposição para receber informação, repassar e procurar resolver o problema. Mas muitas vezes você recebe o quê? Ataques. Então isso prejudica a política, prejudica a atividade do vereador também. Mas muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês e obrigado a você que acompanhou a gente nesse trabalho e até a próxima. Muito bem.